A missão de Deus nos alcanza segunda parte. Portanto, ide a todas as nações, faze discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde que o pecado entrou no mundo, Elohim partiu para a missão de restaurar sua imagem em seus filhos e restaurar o relacionamento com eles, devolvendo a humanidade a seu estado de pureza, eliminando todos os vestígios do mal. Examinaremos a natureza e propósito dessa missão e como Elohim a está realizando. A missão de Elohim em nosso favor. O Elohim Trino, a origem. O foco fazer discípulos. O Evangelho, o eterno, a mensagem. Os canais, povo de Elohim. O mundo inteiro, os destinatários. A origem o Elohim Trino, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E tendo dito isto, soprou e disse eles, recebi o Espírito Santo. A missão de restaurar a humanidade é cumprida através do plano de salvação. Este plano foi concebido por Elohim e posto em marcha por ele. E cada uma das pessoas da Trindade tem sua parte neste plano. O Pai envia o Filho para nos redimir e promete enviar-nos o Espírito Santo. O Filho cumpre a vontade do Pai e pede que Ele nos envie o Espírito Santo. O Espírito Santo continua a obra iniciada pelo Pai, nos conduz ao Filho e nos ajuda a fazer nossa parte na missão. A Trindade foi movida com piedade pela humanidade e o Pai, o Filho e o Espírito Santo se entregaram à obra de formar um plano de redenção. A fim de realizar plenamente esse plano, foi decidido que Yahushua, o Filho unigênito de Elohim, se daria como oferta pelo pecado. Como Yahushua deu todos os recursos do céu para que nada faltasse no plano de elevação dos seres humanos, isto é amor, e sua contemplação deve encher a alma da gratidão inexprimível. Ele fará com que o discípulo se negue a si mesmo, tome sua cruz e siga o Redentor. O foco fazer discípulos e depois fazer de todos os habitantes do mundo meus discípulos. O principal objetivo da missão é fazer discípulos, ou seja, que pessoas que falem ao mundo inteiro do que Yahushua fez por eles. Aqueles que aceitam a mensagem são batizados e ensinados a guardar o que Yahushua nos ordenou. Nem as 11 pessoas comissionadas para esta missão, nem as 120 que estavam habilitadas a realizá-la teriam sido capazes de alcançar o mundo inteiro. Eles tiveram que se reproduzir exponencialmente. Um discípulo gera vários discípulos que, por sua vez, geram novos discípulos. O Pai decidiu que, com a presença de Yahushua e o poder do Espírito Santo, levaríamos o Evangelho a todo ser humano que habitasse nosso planeta. A mensagem, o Evangelho eterno, houve outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o Evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, a todas as raças, tribos, línguas e povos. Yahushua veio ao nosso mundo e viveu uma vida perfeita. Ele morreu na cruz para carregar nossos pecados. Ele ressuscitou, subiu ao céu e foi exaltado pelo Pai. Hoje intercede
por nos no santuario celestial. Ele voltará para nos levar em glória ao céu. Finalmente estabelecerá o reino de Elohim na terra. Nossa tarefa como discípulos é estar preparados a preparar os outros para que na segunda vinda de Yahushua possamos ser restaurados à imagem de Elohim a viver eternamente os canais o fogo de Elohim, para que se eu demorar, salvais como deveis conduzir vos na casa de Elohim, que é igreja do Elohim vivo, coluna a baluarte da verdade. A missão não se realiza com discípulos isolados. Elohim reúne seus discípulos em só corpo, o povo de Elohim. No Antigo Testamento, o povo de Elohim era o povo de Israel, o descendentes de Abraão, por meio do qual o mundo inteiro deveria ser abençoado. A estratégia missionária era que o mundo viesse a Israel para conhecer a Elohim. Hoje ao povo de Elohim e à igreja, mas como vimos a estratégia missionária mundo, devemos ir ao mundo e dar a conhecer o Evangelho a eles. Os destinatários, o mundo inteiro, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós e sereis minhas testemunhas Jerusalem, Judea, Samaria e até aos confins de terra. A pregação do Evangelho ocorre em diferentes níveis: Jerusalém, Judea, Samaria, toda a terra. Sua família, seus amigos próximos, seus conhecidos, seu trabalho, seu bairro, sua cidade, seu país. Missões, internet, TV, livros. A missão de Elohim nos chama a alcançar indivíduos de todos os lugares, nações, grupos de pessoas, línguas e etnias. Este é o destino final da nossa missão. O mandamento do Salvador aos discípulos incluiu todos os crentes em Yahushua até o fim dos tempos e erro fatal supor que a obra de salvar almas depende apenas do ministro ordenado. Todos aqueles a quem a inspiração celestial veio recebem o Evangelho em seu compromisso. Todos os que recebem a vida de Yahushua são ordenados a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. A igreja foi criada para esta obra e todos os que fazem seus votos sagrados se comprometem de acordo a cooperar com Yahushua. Desafio semanal. Orar todos os dias desta semana pela comunidade onde você mora. Elohim te colocou lá por uma razão. Desafio avançado. Pesquise a demografia de sua área, que tipo de pessoas vivem ao seu redor, sua origem étnica e religiosa, seja idosos, jovens, pobres, ricos, línguas que falam, etc. Peca a Elohim que lhe mostre como você pode ser canal de seu amor por eles.